Bom, pessoal, então dá uma olhadinha nessa imagem. Aqui a gente tem um iceberg, certo? Esse iceberg mostra o jeito que eu vejo a nutrição. Não estou dizendo, por exemplo, que esse é o jeito certo de ver a nutrição, que é o... Enfim, eu estou dizendo que é o meu jeito de ver a nutrição. Então veja, calorias são importantes, fazem parte da nutrição. Mas quando a gente foca só em calorias, e aqui eu incluo macro e micro, eu estou vendo só a ponta do iceberg. É sinal que eu ainda não entendi ou não me atualizei em nutrição. Porque nutrição compreende eu falar de compostos bioativos e fatores de transcrição, compreende microbioma, nutrigenética, nutrigenômica, epigenética e, por que não, nutrição comportamental. Então vamos lá. Vamos passar um pouquinho por esses itens que eu estou mostrando aqui para você: alimento funcional, composto bioativo, o que é um nutracêutico, o que é fitoterapia, nutrigenômica, nutrigenética, epigenética, o que são ergogênicos, micronutrientes, estresse oxidativo, inflamação subclínica. Aí a gente vai passar por isso, tá? E depois que a gente passar por isso, a gente vai entrar na nutrição funcional. Na verdade, a gente já está em nutrição funcional, mas eu só vou passar por esses conceitos práticos. Por quê? Conceitos teóricos, para depois ir para a prática. Por quê? Porque eu acho que a prática clínica é você simplificar as coisas complicadas para o teu paciente. Mas primeiro você tem que saber das coisas complicadas. Entende? Então, eu vou repassar esses conceitinhos aqui para a gente chegar então na prática clínica, fazer isso virar comida para o paciente. Certo? Bom, alimentos funcionais. E aqui já temos um esclarecimento, porque quando a gente fala de nutrição funcional, a gente não está falando de alimentos funcionais só. O que acontece? A nutrição funcional é uma terra sem lei, vamos dizer assim. Como a Asbram não reconhece a nutrição funcional como um tipo de nutrição, e nem tem que reconhecer, porque se vocês prestarem atenção, isso aqui é só mais um jeito de fazer a nutrição. A nutrição funcional, veja, o que a Asbram reconhece? Nutrição esportiva, é um tipo de nutrição. Nutrição em saúde pública, nutrição em UAN e nutrição clínica hospitalar, certo? 4 especialidades. O resto, meus amigos, o resto é embalagem bonita. Claro, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver ali nutrição comportamental. Cara, a nutrição comportamental, ela tem várias coisas legais. Você não precisa ser um nutricionista comportamental para aplicar ela. Nutrição funcional. E eu estou deixando claro aqui os alimentos funcionais para vocês, por quê? Porque alimentos funcionais, sim, são embasados. Alimentos funcionais são legislados. Alimentos funcionais são cientificamente comprovados. Eu não posso atribuir a um alimento funcional a característica dele de funcional se ele não for cientificamente comprovado. Já a nutrição funcional, me dê a definição você de nutrição funcional. Você vai achar 300 mil definições de nutrição funcional. Alimento funcional é pontual. Na verdade, alimento funcional nem existe. O nome é um apelido, alimento funcional. É alimento com propriedade da saúde ou alimento com propriedade funcional. A propriedade dele é funcional para a saúde. Aí a gente encurta e chama de alimento funcional. Eles vão surgir lá em 1980, no Japão. Por quê? Por que é interessante falar lá no Japão? Porque é igual você vê na França. Os estudos populacionais são interessantes para a gente perceber, por exemplo, por que no Japão tem baixa incidência de determinadas doenças. Aí você vai ver, cara, o que esses caras estão consumindo ancestralmente já? Chá verde. O que tem nesse troço? França, Europa como um todo, a tal da dieta mediterrânea, Grécia, azeite de oliva, vinho, o que tem? Esses caras ainda comem pão, comem aqueles croissants gigantes. Quem já foi para a Europa sabe disso, vai naqueles cafés, aqueles croissants gigantes.
os europeus tudo magro comendo aquilo. Então o que que acontece? Tem que ter alguma coisa. Nós vamos explicar como que isso acontece molecularmente falando. Vocês vão ver. Então como que eu posso, com uma nutrição funcional, vamos chamar assim, ter até determinadas regalias, não me proibir de tudo. Porque a visão, e guardem isso no coração de vocês, a visão que eu quero dar para vocês é que a dieta tem que ser inclusiva. Antes de você pegar teu paciente e querer tirar tudo que ele gosta, às vezes o pão que ele come faz 30 anos. Pão que até hoje ele come, ele é um marmanjo que mora com a mãe. Até hoje ele come aquele pão que a mãe dele faz com maionese de manhã. Você vai tirar isso do cara por quê? Por quê? Ele troca de nutricionista, ele não vai trocar de mãe. Ele não tá nem aí para você. Entendeu? Então, quando a gente fala numa nutrição inclusiva, a gente fala assim, cara, continua com o teu pão com maionese, então, mas pode pôr um azeitinho de oliva no almoço? Posso pôr um suco de uva no teu almoço, em vez de ser refrigerante? Posso pôr um vinagre na tua salada para diminuir a carga glicêmica desse arroz branco que você come, já que você não come tanto arroz integral? Então é traquejo. Traquejo clínico, e isso é uma coisa, gente, que não vai ter um slidezinho para ensinar vocês. Isso aí é prática clínica, é porrada, no dia a dia você ter jogo de cintura com o teu paciente. Entendeu? Costumo dizer que às vezes a prática clínica é igual aquele cara. Sabe aquele cara que vai se suicidar num prédio e vai um cara trocar ideia com ele? Fala, ó, mas veja por esse lado. E isso aí é quase ser isso, nutricionista. Por quê? Se você chegar pro cara e falar que tá errado, isso aqui ele espana. As coisas têm que ter jeito, tá? Então, alimentos funcionais vão aparecer lá em 1980, né, no Japão, né, alimento com propriedade funcional. Ó, veja lá, os alimentos funcionais se caracterizam por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônico-degenerativas. Bom, falei em alimentos funcionais, falei em além de macro e micro. Pense assim, inclusive de micro. O alimento funcional não pode ser só porque ele tem determinado micronutriente. O que é um micronutriente? Vitamina e mineral. O alimento funcional ele tem que ser mais do que isso. Senão eu comprava um multivitamínico e não precisava me preocupar com o alimento funcional. Então, ele tem que ter algo, ele tem que ter uma substância nele, algum composto, não sei, algum troço, algum negócio nele, faz com que ele seja especial, além das características simples de nutrição. Certo? Vamos para o próximo? Compostos bioativos. Galera, compostos bioativos, vamos lá. Quando eu falo em alimento funcional, eu digo que ele tem um negócio que é além de macro e micro, certo? O que é esse negócio? Composto bioativo. Percebe? Então, composto bioativo é o ingrediente que faz com que um alimento funcional seja funcional. Não tem definição melhor que essa. As outras definições que eu achei é só para encher linguiça. Tá? Então, composto bioativo, o que é? É uma substância, é algo, nós vamos ver depois, é alguma coisa que num alimento, numa matriz alimentar, o nome técnico certo é falar isso, dentro de uma matriz alimentar, faz com que esse alimento seja um alimento funcional. Então veja essa figurinha, você tem ali uma maçã, que ela tem um composto bioativo, aqui pode ser a quercetina, pode ser o ácido málico, pode ser o ácido cafeico, qualquer coisa que a maçã tem aí. E esse composto bioativo, veja onde é que ele vai parar, lá no meu DNA. Ele vai ativar alguma proteína, que esse composto bioativo, no caso da maçã não, mas, por exemplo, no caso do ômega 3, que vai se ligar aos PPARs. Já vou falar o que é um PPAR, fique sus. Mas um composto bioativo vai fazer com que umas reações celulares sejam desencadeadas e o meu núcleo responda a isso. Beleza? Então veja, eu tenho essas classes, olha essa tabelinha. Eu tenho um composto bioativo, pode ser um fitoquímico. Aí eu já estou subclassificando. O que pode ser um composto bioativo? Pode ser um fitoquímico, né? Carotenoides, flavonoides. Pode ser um zooquímico, ou seja, algo do animal, né? Lembrando que é muito menor o número de zooquímicos que de fitoquímicos, né? Então, quando a gente fala de ômega 3, por exemplo, é um zooquímico. Por quê? Está no salmão também. Quando a gente fala de luteína, criptoxantina, que tem na gema do ovo, é um fitoquímico, porque é um carotenoide, mas na gema do ovo ele é um zooquímico, certo?
E um fungo químico, quando a gente fala de beta-glucana. O que é beta-glucana? Tem na aveia. Lentilanas, né? Lentilanas são também exemplos de fungo químicos que a gente tem aonde? Fungi, ó, cogumelo, né? Bacterioquímicos, a gente está falando aqui de butirato, por exemplo, formado pelo nosso microbioma. Certo?